Fala galera, beleza? Eu sou o Rony do projeto SpectrioSenses e hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu crio minhas perguntas e respostas de maneira automática com o plugin da Altar of Wisdom, o The Grid Father. Vamos lá! O The Grid Father nada mais é do que um gerador de padrões rítmicos MIDI e também padrões melódicos. Então eu vou abrir aqui o instrumento para vocês darem uma olhada, no qual eu tenho aqui como essa primeira opção na parte esquerda superior, como ele vai tocar e a sua relação de probabilidade. Nessa seção aqui eu posso definir o tamanho de loops, caso eu queira que esses padrões se repitam através de uma relação do grid, né, de tempo. E aqui a largura das minhas notas, do que ele pode variar em probabilidades. Então 1 por 16, 1 por 8, 1 por 4 e assim por diante. Nessa seção aqui inferior eu tenho a relação de largura mínima das minhas notas e máximas, que já consegui setar aqui uma média que eu quero. Minha relação de intensidade, que está associada ao velocity, ou seja, valores mínimos e máximos também. E se eu quero que ele controle outros tipos de modulação, né? Que algumas já vêm pré-definidas ou que você pode rotear através do Command Change. Ele também funciona para alterar a relação do pitch, ou seja, a questão da nota em si, né? A afinação. E aqui nessa parte central eu tenho a minha relação de transpose, que está associado se eu quero algo mais melódico, com variações melódicas em MIDI. O que eu estou aplicando agora está mais associado a essa parte inferior aqui, que seria o multiprocessamento de trigger através dos 8 canais. Então isso faz com que ele gere padrões rítmicos e que ele intercale entre esses canais sem conflitar, e toque um de cada vez, randomizando um padrão rítmico ou melódico do que eu defini. Então, como é que a gente faz isso? Vamos entender melhor como é que funciona a parte de roteamento do The Grid Father. Na sua DAW, você vai abrir o The Grid Father como um instrument track, né? Então, no caso aqui, você vai procurar por ele e aí abrir o instrumento. Uma vez que você abriu esse instrumento, você precisa rotear ele para múltiplos canais. No caso, eu vou remover ele aqui porque o meu já está adicionado nessa parte superior. E aí, como é que eu faço isso daqui? Geralmente você escolhe um sintetizador, ou então vários sintetizadores do seu gosto. Eu, no caso aqui, abri 8 serums, então a única diferença que eu executo isso de uma só vez é eu colocando aqui no Cubase na opção de Count, para ele abrir 8 canais, e dar um Add Track. Um Add Track ele já vai adicionar ali mais 8 serums. Ó. É uma maneira muito rápida e fácil. No caso também vou deletar aqui pelo fato de já ter adicionado esses 8 canais. Uma vez que você fez isso, agora você tem que se atentar sobre como ele vai receber essa informação do gerador de notas dele, né? Então, aqui no Cubase eu tenho a minha relação de input, ou seja, de entrada de informação MIDI para cada instrumento. Então, no caso, para o serum número 1 eu coloquei o channel 1, no serum número 2 coloquei a entrada MIDI do channel 2 e assim por diante até chegar no canal número 8. Então, com esses 8 canais, eles estão roteados para começar a interagir
com o Gridfather como disparador de trigger MIDI. Outra coisa que é importante mencionar, que está selecionado aqui em laranja, é o monitoring. Ele precisa estar ativo para ele receber essa informação MIDI e a gente poder gravar tanto quanto escutar isso daqui. Então vou selecionar aqui com a tecla Shift todos os meus canais, onde já está monitorando e pronto para gravar a minha sequência de padrão MIDI. E vamos dar um REC e ver como que fica essa sequência aqui de padrão criada pelo The Gridfather. Vamos lá. Então, nesse tipo de disparo que a gente fez o roteamento para os 8 canais, a gente vê que ele está tocando aqui somente a tônica, que no caso a tônica do meu baixo é sol sustenido, então coloquei sol sustenido para o disparo das notas MIDI também. Caso você queira algo mais melódico, você pode começar a subir aqui o fator de probabilidade. E nesse fator de probabilidade você pode também até mesmo customizar a relação da sua escala ou alguma coisa do tipo, que você achar que precisa definir melhor. Então, vamos ver como ele funciona com o fator de probabilidade do transpose, ou seja, ele vai criar diferentes notas de forma mais melódica. Diferente de quando ele está em 0 de probabilidade, ele só cria a nota, o root key, né, que seria a nota principal. Ó. Então, se eu vier aqui no meu MIDI, ó, todas essas notas elas são a mesma, né? No caso, sol sustenido. Então ele não está tendo variação em nenhum momento de nenhuma outra nota em semitom. Então essa é a maneira com 0 de probabilidade no transpose. Agora vamos deixar aqui em 50% e ver como ele trabalha de maneira mais melódica. Vamos lá. Então aqui a gente já entendeu que tem duas formas de trabalhar. Você pode trabalhar tanto da forma somente com a tônica da sua música, como disparador, ou você pode exercer uma outra característica de função mais melódica. Sabendo disso, você também pode alterar os níveis de largura de disparo para cada canal, de forma individual. Por exemplo, digamos que eu quero no meu sintetizador número 1 só 50% do meu canal 1. No outro eu quero 20% do 2. E no meu sintetizador número 3 eu quero 30%. Então isso você pode ir também criando um nível de probabilidade de disparo por canal, né, que acaba sendo bem interessante dependendo do que você está tendo ideia da sua pergunta e resposta. Mas aqui no MIDI, através do transpose, agora a gente já vê que
ele começou a exercer a variação das minhas notas, né? Sobre relação de semitons e oitavos. Vamos entender agora um pouco melhor como funciona essa questão aqui das porcentagens individuais por disparo, né? Vou setar aqui alguns com menos, outros com mais, e aí a gente vai entender esse nível de variação aqui da minha pergunta e resposta. Vamos gravar. Então aqui, se a gente prestar atenção agora, a gente tem canais que tem muito mais notas acontecendo, essa interação, né, que é o caso aqui do sérum número 1, do que o sérum número 2, que está disparando bem menos. Então, para a gente conferir isso, a gente vai lá no canal número 2 e a gente vê que ele está em 20%, por isso que ele está tocando bem menos. Vamos ver o canal número 6, que está em 12%. Então a gente vai ver que tem uma variação de notas muito pequena, justamente pelo nível de probabilidade que eu setei. Então, trabalhar com ele dessa maneira te dá mais dinâmica sobre como vai funcionar e interagir a sua pergunta e resposta na música. Então, agora que a gente já gravou a nossa sequência de padrões MIDI, né, de cada linha de sintetizador, dos 8 canais, a gente pode pensar em mixar eles. Então vamos dar uma mixada com os volumes e também com o panorama, jogando alguns sintetizadores mais para a esquerda, outro para a direita, para abrir a dimensão do estéreo. E com isso a gente vai ter o nosso padrão ali de sequência de pergunta e resposta pronto para ser renderizado. Vamos lá. Então, por exemplo, agora que a gente já fez a mixagem dos volumes e abriu a disposição do panorama, do nosso estéreo, né? Eu posso selecionar esses 8 canais e aqui no Cubase eu tenho como adicionar um VCA track, que seria uma espécie de controlador de fader para eu agrupar toda essa mixagem que eu fiz e mexer de uma vez só. Por exemplo, agora eu estou ouvindo a minha linha de sintetizador um pouco baixa. Então, se eu quisesse aumentar eles de uma só vez, só que não perder esses valores de mixagem que eu já pré-defini, eu posso adicionar um VCA track ou link selected channels. Então, vou colocar aqui para usar como VCA. Vamos chamar ele de call and response, de pergunta e resposta. E aí, agora sim, a gente tem um VCA fader, que seria um controlador de todo o meu parâmetro de mixagem, ó, mantendo os valores originais de cada fader individual. Se você quiser ajustar somente um, você pode ajustar, e aí na hora que você mexer no VCA faders, todos eles vão se mover juntamente com os valores originais. Vocês podem ver que mesmo se eu zerar o fader lá embaixo, ó, ele volta com a proporção exata do que eu já tinha regulado ali nos meus volumes. Então é isso, galera. É assim que eu trabalho com as minhas perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem, sigam o canal e dêem um joinha. É nóis. A gente se vê na pista. Um abraço.